Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana e hoje estamos no nosso 41º episódio. 40º, tá difícil ouvir eu gravar essa palavra. E eu muito feliz hoje com meus convidados que estão aqui hoje. Aliás, eles foram indicação do Vale Serra, que fez a nossa última entrevista, que tá viralizando. Acho que é a maior entrevista, crescendo em horas tão rápidas assim. Maravilhoso. Dan, um beijo. Muito obrigada por essa indicação aqui. E ele veio até muito emocionado contar da história deles, né? Que é a Casa Florescer. Hoje a Casa Florescer, ela foi a primeira casa a acolher mulheres trans da América Latina. Então, que honra ter hoje eles aqui para falar de um assunto tão necessário, tão importante, né? Inclusive, hoje, quando eu fui colocar o post de vocês, eu puxei uma matéria que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans. Vamos falar muito disso aqui. Então é isso. Eu queria apresentar para vocês hoje o Jardel e a Larissa. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou esticar uma mão para cada um. Muito bem-vindos. Eu tô muito feliz. É uma honra ter vocês hoje aqui. Espero que essa entrevista ilumine a Casa Florescer e que a gente consiga falar tudo o que a gente precisa e pedir ajuda das pessoas, apoio de quem a gente precisar também. Bem-vindos. Obrigado, a gente que agradece o convite. Vocês gostam de podcast? Já tinham ido em algum antes? Não? Eu já fui. Ah, você já foi? Já fui. Eu Acho também. bacana, é importante falar sobre. Parece que onde as pessoas agora pararam pra ouvir, né? Um pouco, assim. Então, sabe o que eu acho que é legal? A gente contar um pouquinho, então, acho que da história, né? Da casa. Ou se quiser começar falando, Jardel, como que você chegou. Hoje você faz o quê na Casa Florescer? Hoje eu atuo como orientador socioeducativo dentro da casa. Né? Então, me chamo Jardel, né? Tô na área há 13 anos, trabalhando com população em situação de rua. 13 anos já? 13 anos. E você sente, como você foi parar nisso? Um propósito? Então, eu sempre quis, né? Eu sempre tive essa vontade, eu era professor, né? Já fazia um trabalho meio relacionado com uma igreja, com a população em situação de rua, só que eu achava que faltava alguma coisa, né? Então, chegou um determinado momento que eu decidi mudar realmente a profissão e vim para essa área da assistência, onde eu, de fato, me encontrei. Né, amo esse trabalho, acho que é algo que me dá o prazer todos os dias de viver, de levantar. Maravilhoso. Né, porque eu penso que você poder fazer a diferença na vida de alguém, né, você acaba muitas vezes fazendo mais da sua do que da outra pessoa. Né? Elas são marginalizadas, né? Eu lembro que nós usamos um termo dentro da área que chama coisificação do outro. Então, as pessoas elas passaram a ser vistas como objetos. Né? Então, se nós, enquanto profissionais da área, ou pessoas que se identificam com essa área, não dermos essa oportunidade dessas pessoas mostrarem quem elas são, porque, querendo ou não, as pessoas que chegaram nessa situação hoje, elas têm uma história de vida, têm um passado, já tiveram suas casas, suas famílias, profissão, e assim sucessivamente. Então, por alguma escolha, muitas vezes errada, que fizeram em algum determinado momento da sua vida, ou por consequência de escolhas que foram feitas no decorrer da sua vida, elas acabaram chegando, né, à situação que elas se encontram hoje. Então eu acredito que todo mundo merece uma oportunidade, né, e nós estamos aí enquanto assistência para poder dar essa oportunidade. Nós trabalhamos com garantia de direito. Então todo mundo tem direito à moradia, à saúde, à educação, mesmo que esteja numa calçada ou embaixo de um viaduto. Né? Então eu acredito que é mais ou menos nesse sentido, né? Você olhar para o outro, se colocar no lugar dele, né, ter empatia, e entender que é um momento, né? Você não pode ver como o restante da sua vida, mas como um momento difícil como nós passamos. E às vezes tem um mês que você jura que as suas contas não vão fechar, né? Que você tem que rebolar para poder correr atrás. E eu relaciono muito isso com a realidade deles, né? Então todos os dias eu tenho certeza que eles ou elas acordam achando que aquele dia vai ser melhor e trabalhando para isso, né? Para que amanhã eles tenham a possibilidade de estar nas suas casas, né, de estar construindo uma família e um emprego fixo e assim sucessivamente para começar a construir um novo capítulo da sua história. Né? E a gente só está lá como mediador, né, para poder dar para eles essa oportunidade de voltar a sonhar. Você, Lari, como é que você foi para lá? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Dan falou tanto de você para mim. Então, eu fui, né, parar na Casa Florescer, eu estou há 10 meses lá, né, num momento mais difícil da minha vida. Eu tenho 50 anos de idade e eu trabalhei desde os 15 anos como autônoma num negócio próprio,
né? Eu faço pintura automotiva e eu tive o meu negócio próprio durante anos, desde os 15 anos de idade, né? Então, assim, num período da pandemia, eu passei por dificuldade, né? Como todo comércio, Sim. né, teve dificuldade de enfrentar a pandemia e a corda arrebenta para o lado mais fraco. Então, eu acumulei uma dívida, não consegui pagar a dívida, eu tive que entregar o ponto comercial que eu tinha, né? E perdi todos os meus bens, né? No tempo da pandemia, eu tive que ir vendendo minhas coisas para quitar dívidas e fiquei sem trabalho. No que eu fui procurar trabalho, é uma grande dificuldade. A gente percebe que para a mulher trans ocupar trabalho em empresa, no comércio, é muito difícil, né? A gente não vê, a gente não vai no comércio e encontra mulheres trans trabalhando em nenhum comércio. Essa que é a realidade, a gente não vê em nenhum lugar. Isso nunca não melhora em nenhum momento, mesmo com Nenhum essas momento, inclusões que a não. gente vê de empresas LGBTQIA+, também não inclui É muito muito mulheres pouco, né? trans. Ainda estamos começando, eu acredito que vai sim ter uma melhora, tá? Isso está sendo visto, né? Existe, apesar de que eu me preparei, fiz curso técnico na área da saúde, né? Na área da contabilidade, e eu não tive êxito nenhum estágio, nenhuma oportunidade para eu começar uma nova profissão. E no momento que eu mais precisei, né, porque eu não tinha como pagar um aluguel, não tinha como me sustentar, eu fui acolhida na Casa Florescer, né, e eu estava passando por uma situação de depressão muito forte, né, sofrendo preconceito enorme, né, ainda mais assim do tempo do último governo para cá, aumentou muito a questão do preconceito, né, essa pressão, essa polarização da população. Foi uma coisa nunca vista, né? Eu tenho mais de 20 anos de transição e eu vi esse preconceito se multiplicar no último governo, né? Em que sentido você sentiu esse preconceito? Em que área da sua vida, assim? É em todas as áreas, na social, preconceito social, as pessoas, olha lá, querem acabar com a família, isso. Essa falácia fascista, né, desse mecanismo opressor que eles usam para manipular, né, as pessoas, e as pessoas caem nessa. Então, a gente sofre uma pressão social muito grande, humilhação, julgamento, e isso leva a gente a uma depressão. Como que é a sua família, Mari? Então, dentro da minha família, meus pais são falecidos, Tá. né? Então, o meu pai me aceitou muito bem, a minha mãe já é falecida há muitos anos antes da minha transição, mas ela já me aceitava. E meus irmãos têm dificuldade de aceitar eu como pessoa trans, mas também não tenho problema com eles. Eu tenho 2 filhos. Mas né? você também não tem uma relação próxima Com meus irmãos, com a não. sua família? Eu tenho com ninguém, assim? Eu tenho com meus filhos, né? Eu tenho filhos e netos. E os meus filhos eu criei dentro, né, desse meu trabalho, eu tive condição de criar bem os meus filhos. Mas são filhos biológicos? Biológicos. Foi antes de né? você... Não, olha só, eu sou uma mulher trans pansexual. Então, ser mulher trans é a minha característica de gênero, de expressão de gênero, como eu me expresso, no feminino, no mulher. Minha sexualidade, pansexual. Pansexual, eu gosto de pessoas pela pessoa, não é pelo genital da pessoa, não é pelo biotipo, não é pela idade. Para mim isso é irrelevante, né? Eu me apaixono por uma pessoa independente de ser homem, de ser mulher, de ser um homem trans, uma mulher trans. Eu gostei aqui, eu sinto, né? A paixão, a gente não tem um botão para desligar, não, esse não pode. Sim. Então eu sou assim, eu aceito isso e me aceito muito bem. Sempre fui assim, desde criança eu vi que eu gostava de mulher,
Eu vi que eu me atraía sexualmente por homens. Então, eu não saí de uma caixinha de homem, fui criado como homem hétero, né, cisgênero, para ir para uma caixinha de mulher hétero, transgênero. Eu saí da caixinha para viver Entendi. a Então minha liberdade. você é um corpo de homem que se atrai por mulher, pode se atrair por mulher e é a por mesma homem. coisa, corpos, né? Na minha concepção, e eu tenho bastante conhecimento e experiência para pensar assim, corpos não são só corpos masculino e feminino. São corpos com uma diversidade de gêneros dos corpos. Eu, por exemplo, o meu corpo é mais parecido com um corpo de Afrodite do que de Eros. Entendi. Então já iria sofrer preconceito, porque o meu genital é masculino, porém a minha silhueta é considerada mais parecido com Afrodite do que Eros. E os parâmetros de gênero, até hoje, são baseados nos deuses greco-romanos. Por isso que a gente tem uma naturalização de que homem é diferente de mulher nisso. O homem é forte, tem os ombros largos, tem o tórax musculoso. Tudo isso é um modelo comparado a um deus grego, Eros. Por isso que herói vem de Eros, não é? Que é o modelo do ideal do masculino, idealizadamente masculino. E Afrodite é a delicadeza, né? É aquele corpo, né, feminino, que não tem mulher. As mulheres, por ser mulher, nem todas têm esse corpo. Nem todas têm o corpo. Mas e essa então seria a diferença de mulher trans para travesti? Então, aí seria, não tem diferença nenhuma. Se tem uma diversidade de corpos, na verdade, cada corpo é uma singularidade. Então, o meu corpo, o meu gênero, qual que é? Vamos pôr um rótulo. É isso que as pessoas fazem. Põe um rótulo. Ou tem que ser esse, ou tem que ser esse, porque senão a gente não pode tratar pessoas como humanidade. Humanidade é singularidade. Nós somos seres singular. Então precisam pôr rótulo de cor, rótulo de raça, rótulo disso, rótulo daquilo. Né? Então, o motivo de toda essa discórdia, de todos esses ataques, né? De toda essa fobia de uns contra os outros, é uma questão de padronização e estigmatização. E quem quer conservar isso, quer conservar toda essa violência que gera isso. Mas então é o mesmo significado, mulher trans, travesti? Podemos que todos tenham o mesmo significado. Já que tem que ter alguns rótulos, né, que pode se contar um pouco da história. Travesti merece muito respeito, porque travesti já vem há mais tempo lutando para poder se assumir num gênero de sua preferência. Então, as travestis do passado foram as primeiras que enfrentaram essa situação. Elas só podiam sair à noite, se vestir como elas queriam, né? E ir para a rua fazer a única coisa que elas podiam fazer, vestidas de mulher, programas na noite. Né? Então essas travestis, elas abriram o caminho para a mulher trans, para o homem trans, para a diversidade. Tá? Então merece muito respeito, né? Pela coragem de fazer... Não, é isso. Eu acho que é algo, um instinto incontrolável, cara. Às vezes o corpo é diferente, mas a sua alma é feminina. E aí? Entendeu? Então os padrões é que levam a... Por isso que não tem que ter preconceito e julgamento, mas é que a nossa sociedade é assim, né, Maria? E aí, quando você entrou nessa crise financeira, eles não te ajudaram de alguma forma? Como foi? Aí, o que acontece? 2 jovens, o meu filho tem 20 anos de idade, e ele já cuida da família dele. Então, eu não vou atrapalhar o meu filho, vou morar com meu filho, tem cabimento. A minha filha é a mesma coisa, ela tem a família dela, está começando agora, está terminando a faculdade. Cria 2 filhos,
Se eu precisar ir para casa dela, eu vou. Mas você morava o quê? Você morava antes sozinha, num apartamento? Não, Antes eu tinha uma casa que era da família. Tá. A casa era uma casa de da família, do meu pai e da minha mãe. Uhum. Então, minha mãe faleceu, né? Teve o inventário da minha mãe, depois meu pai faleceu, teve o inventário do meu pai. E eu fiz um negócio com esse imóvel e a pandemia, mais uma vez, atrasou a entrega do imóvel que é meu, mas ainda não está pronto. Eu fiquei sem casa para morar e sem lugar para trabalhar, que eu trabalhava lá também. Entendi. Entendeu? Então foi uma coisa que foi levando a outra. A pandemia também prejudicou muita gente, prejudicou muito a economia e a corda arrebenta do lado mais fraco. E uma pessoa trans, que eu só fui realmente cair na real do que é ser trans na sociedade depois que eu perdi a minha fonte de renda. Porque até então, quando a gente tem a nossa fonte de renda, tem a nossa moradia, tudo é mais fácil. Né? Então foi uma coisa, uma fatalidade, mas assim, o pior de tudo foi a depressão que eu me encontrei, né, por nunca ter vivido essa situação, essa fragilização, e a perda da vontade de viver que eu tive, Sim, né? Porque junta vi tudo, que né? realmente era uma questão. Foi mas assim, é que o financeiro abala o emocional, né? A pessoa fica sem trabalhar, a pandemia foi cruel demais com muita gente. E a rejeição, né? De eu mesmo tendo condições, cursos técnicos, de não ter oportunidade, aí eu caí na real. Quando eu caí na real, eu fiquei numa situação de muita depressão, né? Eu pensei até em suicídio, então estava bem complicado para mim. Não pensava em casa de acolhimento, porque casas de acolhimento... Você já sabia que eles existiam? Ou a Casa Florescer? Eu sabia, mas eu não imaginava que fosse essa casa de acolhimento que é. Então acho que agora é bom a Lari contou um pouco, contar um pouco dessa história da casa, né, Jardel? Como começou, não sei o quê, porque daí a gente depois faz as histórias se cruzarem de novo. E aí eu quero saber de você também como que foi essa chegada e tudo que você sentiu. Mas contar um pouco da história da casa, né, pra todo mundo, como iniciou, como foi. Então, dentro da cidade de São Paulo e num contexto geral no Brasil e na América do Sul, sempre houve muito essa questão da população trans, tanto mulher trans quanto homem trans. Depois que eles passarem por esse processo de transição, muitos saíam do Brasil, né? E tentar a vida na Europa, em outros países. E na cidade de São Paulo especificamente, a cidade de São Paulo recebe muitas pessoas de outros estados, né? E junto com essas pessoas vem a população trans. O preconceito é geral, assim? É geral. É geral, Europa, o binarismo, né? O binarismo, ele é mundial e ele é arcaico, ele é da Roma antiga, da Grécia antiga para cá, né? É do ser humano, do patriarcado para cá, na verdade. A questão é patriarcado, binarismo, essas coisas que tem que ser quebrado para ser responsável por toda essa violência, esse massacre de mulheres, né? Essa coisa do homem, aqui esse desnível entre homem e mulher histórico, né? Então a fatura chega para todos. Isso, então, essas mulheres normalmente elas vinham de outros estados para tentar esse processo de transição aqui na cidade de São Paulo, e quando elas chegam aqui elas percebem que a dificuldade também estava presente aqui por não ter nenhuma política específica voltada para elas. Então muitas iam parar, né, nos abrigos masculinos, ou na rua, na prostituição, em casas de cafetina. E aí em 2015 começou-se a pensar, né, nesse processo, nessa necessidade, e aí em 2016 a Casa Florescer ela começou a sair do papel, né? Então hoje nós estamos localizados dentro do complexo Prates. Você está desde o início, desde a fundação? Não, eu passei um tempo na Casa Florescer 2. Quem foram os fundadores? De fundação, então. Como que foi pensado, né? Dentro do complexo tem 2 casas de acolhimento masculinas, um núcleo de convivência misto, um CAPS, um AMA e mais um serviço de acolhimento que na época era para imigrantes.
E aí, normalmente, as meninas elas vinham para usar aquele espaço, que era o núcleo de convivência, mas quando dava 5 horas que o núcleo fechava, elas voltavam para a rua. Entendi, mas já Então era um foi ponto de quando... encontro delas lá. Isso, aí foi quando começou a se pensar na necessidade de ter uma casa específica para elas. E aí, a CROP, que é uma ONG, né, juntamente com a prefeitura, começou a pensar na possibilidade de abrir essa casa para mulheres trans, né? E aí teve todo um processo com o apoio da prefeitura e há 7 anos atrás a Casa Florescer ela saiu do papel e ela começou a funcionar dentro daquele espaço ali do Bom Retiro, dentro do complexo. Então a Casa Florescer hoje ela acolhe 30 mulheres trans e travestis, né, que vêm de situação de rua, de vulnerabilidade, drogadição, violência, prostituição, e também as que vêm de outros estados e acabam não tendo onde ficar dentro da cidade de São Paulo, né? Então, dentro desse processo de acolhimento da casa, nós temos 5 pilares, né, que seriam, nesse primeiro momento, o acolhimento, né, uma escuta. Nós temos dentro da casa um assistente social, um psicólogo e um grupo de 8 orientadores dividido em 4 plantões, né? Então, dentro desse trabalho, é feito o acolhimento dessa pessoa, né, da mulher trans no caso. Quando ela chega, por exemplo, ela está em situação de rua, então é feito todo um processo, né? Dentro da prefeitura tem uma central chamada 156. Então ela vai ligar no 156, que é a central vai entender a necessidade dela e vai enviar uma equipe de acolhimento, de abordagem, para ir conversar com essa pessoa, que no caso é o SEAS. O SEAS vai entender que aquela mulher trans está precisando de um acolhimento e volta para a CEPAS, que é a Central de Vagas. A Central de Vagas vai fazer essa captação de vaga dentro do serviço de acolhimento e faz esse encaminhamento. Então, quando ela chega na Casa Florescer, nós temos, como eu falei, esses 5 pilares, né? O primeiro deles é a questão de saúde. É necessário a gente entender qual que é a questão de saúde, né, que aquela mulher se encontra por justamente ela está vindo de uma situação de rua, muitas vezes ela tem alguma questão de patologia que ela não vem tratando por estar em situação de rua, uso abusivo de álcool e outras drogas, né, e algumas necessidades físicas e psicológicas elas precisam ser tratadas, né. Passou desse primeiro ponto, que essa escuta normalmente é feita pelo assistente social e o psicólogo, que fazem um trabalho técnico, e a gente também tem uma parceria com a equipe de saúde da região onde a gente está, né? E aí, entendemos a questão de saúde das meninas, nós passamos para o próximo ponto, que é entender um pouquinho do contexto de vida, né? Da questão dos vínculos rompidos. Saber o que aconteceu, por que ela acabou saindo de casa, né? Se ela tem interesse de reconstruir esse vínculo com a família ou não, mas dá para ela essa possibilidade de fazer essa reflexão junto com a gente para ver o que nós, enquanto Projeto Florescer, conseguimos fazer, né, com essa mulher que chegou na situação que está naquele momento. Se ela tiver o interesse de fazer esse trabalho de reconstrução de vínculo, aí nós vamos tentar mapear para entender onde que está essa família, né, como que se deu essa relação e fazer a conversa entre as duas partes para a gente poder tentar fazer essa reconstrução do vínculo, né, devolver esse contato e a proximidade aos poucos com essa família. Algumas preferem não fazer esse contato, porque tem uma questão de histórico de violência, muitas vezes ser colocado para fora quando começou o processo de transição, então algumas preferem saber que a família está bem, mas permanecer distante, né? O próximo ponto seria a questão da educação. A maioria das mulheres que nós recebemos, elas estão com defasagem escolar muito alta, né? Muitas deixaram a escola muito cedo por conta de todo esse histórico de preconceito e violência que elas já sofriam dentro de casa. Saiu para a escola, ela sofreu ainda mais. Hoje é falado muito sobre o bullying, mas antigamente não era, mas ele já existia, né? Então não existia uma visão um pouco mais cuidadosa para essa questão. Então muitas vezes as meninas que já estavam dentro desse processo, né, mais afeminado e tal, como que era visto, né, era motivo de chacota dentro da escola. Dos padrões, né, sempre os padrões, o estigma desde criança, né. Tava fora daquilo que a sociedade impunha, então, por conta dessa violência, muitas delas acabaram deixando de frequentar a escola ainda muito cedo, né. Então, nós temos algumas parcerias com algumas escolas ali na região, e aí as meninas têm a oportunidade de voltar a estudar. A prefeitura tem alguns projetos que auxiliam
dentro desse processo. A gente tem o Transcidadania, que o Transcidadania é uma bolsa que elas recebem, né, em dinheiro para poder elas voltarem a estudar e não precisar mais ir se prostituir, né, poder ter as coisinhas, alugar um espaço, ter a sua vida e tentar voltar a estudar para poder construir um novo capítulo a partir desse processo da entrada delas dentro da Casa Florescer, né? E aí hoje a gente tem o POT, a gente tem alguns projetos que auxiliam elas nesse sentido. E algumas preferem ainda ir para a escola convencional mesmo, né? De frequentar aquele espaço e tentar reescrever um novo momento, né? A gente teve já acolhidas que chegaram com a gente que não sabiam fazer nem o próprio nome, né? Então nós fizemos parte desse processo, né, de elas começarem a assinar pela primeira vez. Eu acho que isso faz toda uma diferença, né? E aí o quarto ponto, né, nós falamos da questão da saúde, vínculos familiares, educação, e aí nós chegamos na parte da empregabilidade, que foi o que a Larissa trouxe aí de uma forma muito bacana, que é essa questão da falta de oportunidade, né? Então, eu acho que a Larissa, ela é prova de que só o estudo não é o suficiente para poder lidar com a sociedade preconceituosa que a gente tem hoje ainda, infelizmente, né? Então, nós temos algumas parcerias com algumas empresas que se disponibilizam a ir conhecer a casa, a ir conhecer as meninas e a tentar colocar esse projeto, né, de inclusão, né, de pessoas, não só pessoas trans, mas pessoas com deficiências, negros e assim sucessivamente, dentro das suas empresas. Então, sempre que a gente tem a oportunidade, nós conseguimos encaminhar algumas meninas para o mercado de trabalho. Algumas permanecem e outras não, porque o mercado ainda não está preparado para lidar com elas, né? Eu não sei se eu posso falar o nome de alguma empresa, mas hoje, por exemplo, a gente tem, né, uma parceria muito bacana com a Lidic, que é uma empresa que presta serviço para a Ambev. Então hoje nós temos 3 meninas que estão trabalhando, né, dentro do serviço da Ambev, 2 no CDD de Osasco e uma na gráfica onde acontecem as impressões dos rótulos, né, da Ambev. E hoje nós temos essa parceria com eles. Eu acho que tem que enaltecer. Tem sido muito importante. Tem que ser muitas outras empresas vindo ajudar vocês. Isso, tem sido muito importante porque eles vieram conhecer a casa e hoje, né, a gente fecha. Sempre que surge uma vaga, eles já fazem contato. Tem alguma menina com esse perfil, a gente consegue estar indicando. E aí é como eu falei, existe um projeto chamado Transemprego, que ele também traz algumas vagas de emprego, mas como eu falei, a maioria das meninas que a gente tem uma defasagem escolar muito forte, muito alta, então elas não se enquadram no perfil daquelas vagas que eles buscam. Então, quando nós fazemos esse contato direto com a empresa, automaticamente nós estamos dando para eles a possibilidade de conhecer a vulnerabilidade das meninas e a necessidade delas de trabalhar, porém de ser um pouco mais cauteloso com essa questão da escolaridade, porque se ninguém der uma oportunidade, elas não vão conseguir sair, né? Vão chegar, como a Larissa chegou hoje, com todo esse currículo que ela tem, e nunca ter um registro na carteira de trabalho, né? Então, é um processo muito importante que faz muito sentido. Hoje a gente tem também uma menina, a Água está trabalhando na L'Oréal, na parte administrativa da L'Oréal, né? Então, tem algumas meninas que estão inseridas no POT, tem algumas meninas que estão inseridas em outros projetos, né, que trabalham essa questão de geração de renda. Então, um dos pontos muito fortes da Casa Florescer também é esse, né? Dar para elas a oportunidade de ocupar esses espaços, né? Essa semana nós estivemos participando de um projeto no Itaú, onde nós fomos conhecer, né, o complexo do Itaú, falar sobre essa necessidade, falar sobre a importância de terem pessoas trans, e eu fiquei bem impressionado porque eu conheci meninas, mulheres trans que trabalham no Itaú, que estão atuando hoje, homens trans que estão atuando e que a gente não sabe que eles estão lá. Que bacana, né? Então existe uma política já acontecendo e a gente precisa dar visibilidade para ela. Então nós estarmos aqui hoje falando sobre esse tema também traz, sabe, esse sentimento de gratidão justamente por isso, porque é um assunto que ele precisa ser falado. E aí, exposto e normalizado, igual a VV, igual a Larissa falou, sim. Tem que ser normalizado cada vez mais, gente. Sim. E aí o último ponto, que é quando tudo deu certo, que é a autonomia. Né? A partir do momento que elas passaram por esses 4 pontos, quando elas chegam no último, o quinto, que é
ó, muito obrigado, foi muito bom eu estar aqui, eu vou sair, aluguei o meu espaço, estou trabalhando, consigo me manter. É quando a gente pensa nós estamos no caminho certo. E aí nós temos muitos casos exitosos de meninas que já passaram, que hoje moram, alugaram sua casa, têm a sua família, estão buscando, né, crescimento, espaço dentro do mercado de trabalho, na sua vida profissional e assim sucessivamente. E essa rotatividade, ela é alta? Porque é sempre o quê? 30 pessoas que vão meio que girando? Isso, e aí é o que eu te falo. Hoje nós temos, dentro da cidade de São Paulo, 3 casas que acolhem mulheres trans. Tem 3, que legal. Tem a Casa Florescer 1 em Bom Retiro, a Casa Florescer 2 em Santana e a Casarão Brasil em Santo Amaro. E também temos uma casa para homens trans em Santana. Né? Cada uma dessas casas acolhe 30 mulheres. Né? Então, se nós formos pensar na região central de São Paulo, nós temos cerca de 1.500 mulheres trans em situação de rua. E nós só temos 90 vagas. Né? Então, ainda é muito pouco. Então, o nosso trabalho ele precisa ser muito exitoso para a gente poder conseguir, você tem que conseguir fazer essa com rotatividade que uma saia para poder abrir vaga para a próxima. Né? Mas eu penso e agradeço muito, porque hoje nós já temos essa possibilidade. Sim. Né? Se nós fôssemos pensar isso há 10 anos atrás, nós não teríamos para onde se Deus quiser, encaminhar. Gente, Estrela vai abrir muitas portas de outras empresas estarem ajudando vocês. É o que nós esperamos. Que depois você também vai falar as dificuldades, tudo que você ainda precisa, que isso é importante. Sim, então assim, só concluindo essa parte, né? Eu acho que é importante nós falarmos desses pontos, porque é um projeto de vida. Eu costumo dizer que a Casa Florescer não é só uma casa de acolhimento, mas é um projeto de vida. Muitas das meninas chegam como a Larissa chegou, desacreditada da vida, muitas vezes pensando em suicídio, no quadro de adoecimento mental muito forte. E lá nós tentamos fazer esse trabalho para que elas voltem a acreditar na vida, para que de fato elas voltem a florescer, para que de fato elas possam voltar a ocupar os lugares. Tudo a ver com o nome, né? Florescer. Né? Então faz muito sentido a gente buscar essa reflexão, né? Até para quem vai assistir, para quem vai acompanhar. Se você tem alguém... Eu sempre faço essa pergunta quando alguma empresa vai, hoje nós temos recebido muitas escolas de medicina dentro da Casa Florescer para conhecer o espaço, para conhecer o trabalho que lá é realizado, porque as meninas ainda são muito desrespeitadas no serviço de saúde. Né? Então a gente tem aberto as portas para que os próximos profissionais, os novos médicos e enfermeiros que forem se formando, que eles tenham uma visão diferente para atender as meninas quando elas precisarem desses serviços. Né? Então... nós estamos plantando uma semente hoje, eu digo isso todos os dias, que de repente não vai ser o Jardel que vai colher, sabe? Mas eu sei que o meu filho, seu filho, seus que projeto netos, incrível, amanhã hein? Vão pensar de uma forma diferente. Nossa, se fosse empresário, eu queria apoiar isso em primeiro lugar. Que projeto lindo. E hoje nós temos, como eu falei, pra mim, quem luta contra o preconceito já tá na frente, cara, assim, sabe? Porque são pessoas que têm uma oportunidade a menos sempre, entendeu? Sim, nós temos algumas pessoas... Então, às vezes, apoia a criança, tão mais bonito, às vezes, criança, isso, aquilo. Não dá a mesma visibilidade, né? Então, hoje, nós estamos falando de uma população marginalizada, uma população que foi deixada de canto, uma população que é invisibilizada, né? Que foi oprimida durante muito tempo. Por que o Brasil é o país que mais mata? É o machismo, né? É o machismo, é o modelo patriarcal, aonde que o homem e a mulher é um objeto do homem. É o homem, né? E a mulher é subserviente do homem. Então, enquanto as pessoas insistirem nesse modelo, porque pensam que a natureza, Deus fez assim, porque é a mesma coisa do feminicídio, né? Então, matam as mulheres. Vamos conservar essa guerra dos sexos. Sim. Tá? Então, é o que eu falo, no modelo diversidade, igualdade de gênero, aí temos saúde social. Porque aí não tem essa opressão, essa obrigatoriedade. Nasceu com esse genital, tá aqui, ó, sua roupinha, sua cor, né, o seu modelo de trabalho, o seu modelo comportamental, ó, nasceu com esse genital, tá aqui, ó, rosinha, se comporte assim, cruza as perninhas, faça isso, faça aquilo, obedeça ao marido, tudo vindo oriundo de modelo opressor, de um mecanismo opressor, de uma estrutura, né, que vem sendo conservada. E aí nós falamos, como você colocou, do país que mais mata, né, mulheres trans no mundo. Para quem está acompanhando, eu acho que é importante ter essa informação. A expectativa de vida da mulher trans no Brasil hoje é de 35 anos. Eu vi no que eu postei hoje. Então, assim, Florescer, nós temos
algumas meninas que estão acima dessa expectativa, né? A gente tem uma com 64 anos, tem uma com 58, né? Tem a própria Larissa também que já ultrapassou essa expectativa. Então, nós vamos percebendo que, é importante frisar isso também, que para que a Casa Florescer hoje ela exista, hoje nós estivéssemos aqui falando sobre isso, muitas perderam a vida. Porque essa Sim. luta, ela não é de hoje, Sim. né? Durante muito tempo as pessoas elas estiveram lutando, tanto as mulheres trans como os homens trans, como os negros, como os indígenas e assim sucessivamente, vieram lutando por um espaço, sabe, que foi Oportunidades. tirado deles por conta de toda essa opressão. Então as oportunidades foram tiradas deles. O preconceito né? mata e tira as oportunidades, né? O tempo todo. Porque tudo é preconceito, porque todos somos iguais, né? Sim, e aí quando a gente fala do país que mais mata, a expectativa de vida baixa, né? Como que nós, enquanto projeto, vamos pensar numa possibilidade de acolher uma mulher com 64 anos, sabe? Mesmo enaltecendo ela ter chegado diante de todas as barbáries que acontecem, chegado lá com 64 anos, fazer com que ela continue acreditando na vida, né? Que eu acho que é um dos pontos importantes. Por quê? Porque você só vai voltar a sonhar quando você volta a acreditar na vida, quando você começa a ver possibilidades. Né? Então, voltando para a questão da empregabilidade, quando você vê que as meninas estão saindo cedinho para trabalhar, né? Algumas que trabalham à noite, estão saindo para ir para a escola com a mochilinha nas costas, né? Então você percebe que o trabalho está dando certo, que nós estamos no caminho certo, que nós precisamos de mais pessoas que acreditem, que comprem essa causa, né? Que esteja com a gente, segure as nossas mãos. Sim. Por quê? Porque a Casa Florescer por si só ela não consegue, ainda é muito pouco, só são 30 meninas. Né? Então existe uma necessidade muito maior. Então, desde que esse projeto foi pensado há 7 anos atrás, que ele foi pensado com esse objetivo, né? De dar para elas a oportunidade de voar. Sim. Né? Então, assim, Então, antes elas então eram... segura um pouco, porque eu vou querer depois que você fale. Eu sou uma controladora de horas, né? Senão o negócio vai passando, eu já vou ficando... Assim, eu quero muito que você dê um desfecho do que você realmente precisa e do que você acha que vai ajudar muito aqui, falando no podcast para as empresas, que você sente que você procure e tem muito não, enfim, não sei. E suas maiores as maiores necessidades, quero que você vai falar sobre isso. E aí acho que é legal agora contar um pouquinho também como que você foi parar ai, parece chata, né, gente? Mas eu não dou umas... Quando é 2 convidados, que vocês não me viram com 3 aqui. Nossa. Eu surtei aquela vez que tinha 3. Não conseguia. Mas como que você chegou neles, assim? A gente tava falando meio que da pandemia, que você tava numa fase difícil, e aí... Eu passei... Eu quero a impressão dela na Casa Florescer, que eu acho que isso vai ser bem legal de falar. Eu tava morando num lugar bem insalubre, num galpão onde era a minha oficina, a oficina faliu, e eu fiquei morando lá. Né? Então era um lugar bem hostil, e eu já tinha perdido a vontade de viver. Eu estava com uma depressão muito grande, justamente porque eu passei por um problema com atendimento na área da saúde, que eu sofri preconceito dentro da área da saúde. Aí eu perdi totalmente a esperança, a confiança, né, na sociedade, nas pessoas. E teve uma pessoa que falou da Casa Florescer, e eu já tinha visto uma reportagem na Rede Globo sobre a Casa Florescer, e aí eu lembrei, poxa, tem a Casa Florescer que é para mulheres trans. E aí eu me interessei, falei, eu vou, né, procurei um CAPS, e eles me encaminharam, né, eu liguei 156, e eles me encaminharam para a Casa Florescer 1. Tá. Logo de cara eu fui para a Casa Florescer 1, onde assim, restaurou a minha vida, né? Primeiro salvou a minha vida de uma situação onde eu ia me suicidar. Eu não estava aguentando mais, você entendeu? Uma coisa, para mim era um problema, não tinha jeito, não tinha ninguém lutando para mudar nada disso. Então a Casa Florescer mudou isso para mim, mudou o meu jeito de ver a vida. Eu vi que muita gente estava nessa luta, assim. Né? É tão bom que você começa a ver outras histórias, né? A gente sempre acha que é só a gente, né? Conheci muitas mulheres lá dentro e contando, e ouvi a história delas, e, né, foi muito importante para mim, para eu me recuperar,
vem sendo um processo de cura dentro daquela casa. Vira uma casa de cura, né? E esse espaço de fala... As pessoas chegam machucadas, né? Vocês vão curar elas, vão ensinar, vão ajudar. Os profissionais da área da saúde que vão na casa, que a gente tem a oportunidade de falar, que tem a oportunidade de ver as coisas na prática, como elas são. Não, na teoria é uma coisa. Vai lá viver, conhecer essas pessoas de perto. Sim. Antes de pensar que uma teoria vai te estruturar para você poder atender, não, tem que ir lá. Então, acho muito positiva a atitude dessas pessoas, estudantes de psiquiatria, de psicologia, de medicina, visitarem essa casa. Eu acho uma atitude maravilhosa, muito digna, muito nobre, que eles eu quero ir, tô louca pra saem ir. de lá diferente do que entrar. Vamos fazer pro Estrela Podcast uma visita lá, um filme lá. Justamente porque tendo essa impressão de perto, de ouvir a história Imagina, dessas você tava numa pessoas. solidão, sem dinheiro, mal, a mente acabando, né? Ainda mais na tua cabeça, eu tô mais velha, eu vou ter o preconceito exato, eu também. Todo mundo passa por isso, mas você ainda tem isso de ter esse lado do preconceito. Uma vida que salvou a minha, já vale a cara. Entendeu? Imagina as possibilidades de salvar, de restaurar a vida dessas pessoas, de jovens, do amparo às mais velhas que já sofreram tanto. Sim. E dessa família, que a gente se sente numa família, porque a gente tem com quem conversar, tem a quem abraçar. E como faz? As pessoas chegam lá com tanto amor, como é que faz pra sair depois desse amor? É o que você falou, né? É um trabalho tão bem feito que já sofre com a sociedade. Como é que elas têm a vontade de ir pra fora depois? São duas coisas a se trabalhar, né? Porque você cria uma família, cria laços com as pessoas, cria amor, um ambiente acolhedor. Essa experiência nunca vai sair de mim. Nunca. Então, mas isso vocês não dão prazo pra ninguém? É tipo, a pessoa tem que, sei lá, ela tem aqui um tanto tempo pra ficar aqui, quando ela estiver já bem assistida. Eu acho que com a dinâmica da casa, ninguém vai ficar estagnando, porque não tem energia de estagnação. As pessoas acabam vendo a outra ficou dá bastante tanta força tempo, que elas se impulsionam, né? Pra outras o exemplo da outra que, olha, tava aqui. Não, e a outra vai até querer dar um lugar dela pra trazer outra pra ser feliz como ela tá, né? Cada uma tem o seu tempo. Às vezes pode demorar um pouco mais, mas ali a energia não é de estagnação, é de evolução. Já respondeu a pergunta, é isso. As possibilidades, elas acontecem, as oportunidades, elas surgem, né? Então, a Casa Florescer, como outras casas de acolhimento, ela tem algumas regras, algumas normas, né? E dentro da normativa do serviço de acolhimento da prefeitura, o ideal seria nós trabalharmos em 6 meses, né? Só que o serviço, ele tem uma especificidade por trabalhar com um público, né, um pouco mais difícil, um pouco mais complicado com essa questão da invisibilidade. Então, nós temos a oportunidade de trabalhar caso a caso. Então, nós temos meninas que chegam lá, que passam 2 meses e conseguem a sua autonomia. E nós temos algumas meninas que precisam de um pouco mais de tempo, 1 ano e meio, 2 anos. Né? E aí nós não nos prendemos a isso aí. Entendi. Porque, como eu falei, na medida que as oportunidades... Não, de amor, ninguém pode pôr prazo pra amor. Na medida que as oportunidades elas vão chegando... A pessoa tá pronta, ela vai ter condições, ela vai, né? Isso, as oportunidades vão chegando, então nós vamos observando. Ó, você... Né? Esses dias a Larissa fez uma entrevista. Ó, Larissa, eu acho que essa área é interessante pra você, então vamos fazer uma entrevista. As meninas vão trabalhar tudo comigo. Opa! Eu tô avisando, hein, lá, né, Lari? Trabalhar tudo na produção, todas trabalharam no podcast. Então, e aí, a partir dessa leitura de cada caso, nós vamos entendendo. Né, direcionando, tipo, uma empresa, tô precisando de 2 pessoas com tal característica, vamos conversar, vamos entender. Porque a partir do momento que elas começam a trabalhar, é aquilo que você falou. Né? É difícil trabalhar essa ruptura desse cordão umbilical, que acaba sendo, né? Porque é uma vida que começou ali, né? Que já não existia mais, que ela voltou a acontecer naquele processo dentro da casa, então daqui a pouco a gente precisa cortar esse cordão. E elas próprias conseguem entender isso, porque vira uma luta que não é mais só da Larissa, mas é uma causa. Claro. Então ela vai entender que para que outra menina passe por esse processo que ela passou, ela precisa bater asas e voar. E elas também não perdem esse contato com a casa. Né? Todas as quartas-feiras nós abrimos a casa para visitas. Então as meninas que já passaram por lá, elas podem vir. Né? A casa está sempre aberta para elas. Às vezes a gente tem algumas que, por exemplo,
saiu, está nesse processo de autonomia, mas ela ainda não consegue se manter, né, ter a sua alimentação, pagar o aluguel e tudo. A gente dá uma ajuda com cesta básica. Às vezes a menina conseguiu ali, ela quer sair, alugou um espaço, mas ela não tem uma cama, ou não tem um colchão, ou alguma coisa assim. A gente corre atrás com parceiros para tentar ajudar, né? Então, mesmo depois que elas saem da casa, a gente acaba fazendo ainda esse acolhimento, né? Elas não se desligam por total, né? Não tem nenhuma que saiu e nunca mais voltou. Normalmente elas sempre voltam, porque é até importante para o nosso trabalho com os demais, com os que lá estão, para que elas entendam, né, que o processo está ali, né, se elas perceberem e aproveitarem as oportunidades que vão surgindo, daqui a pouco vão ser elas que vão bater asas e vão voar, né? E tem muita gente que procura que vocês estão sem vagas ainda, tipo, que precisam? O tempo todo tem alguém procurando vaga, né? Então, assim, pra gente, necessariamente não, porque nós não fazemos acolhimento na porta. Elas precisam procurar essa central. Não é que vai sair batendo lá na casa. É por meio, mas acontece, de chegar lá, como que eu faço para vir para cá? E nós as orientamos. Entendi. Né? Vocês vão ligar no 156, né? A central de vagas vai tentar captar essa vaga e onde tiver ela vai encaminhar. Se tiver ela na casa, que é bem difícil ter, né? Por conta de ser pouco, né? Só são 30 vagas, então nós trabalhamos com esse processo de autonomia. Mas sempre que tem vaga, automaticamente essa vaga, a menina é desligada agora, na mesma hora, essa vaga é cedida para a prefeitura, já cai no sistema. E quanto então, que vocês sentem de quem está procurando em outros lugares e precisando de vaga? Quando sai alguém, como é que... Então, a prefeitura ela tem um sistema chamado CISA. Tá, esse CISA. Que ele faz a contabilidade de todo mundo que passa pelo sistema hoje. Então, a menina ela esteve na casa, ela pediu desligamento, então aquela vaga ela é dado baixa. Então automaticamente ela se torna disponível no CISA e a central já sabe que a Casa Florescer tem uma vaga disponível, a primeira menina que aparecer ela vai encaminhar para lá. Assim como para outros equipamentos também. Né? Então existe, claro, a necessidade de mais políticas, né? de um olhar mais humanizado, mais... menos mecânico, menos robótico, né, com alguém que consiga olhar nos olhos. O diferencial da Casa Florescer é que a gente consegue fazer isso. Sim. Né? Por serem 30 meninas, a gente consegue entender um pouco da história da Larissa. Percebeu ali, nós chegamos, tem algumas com questão de saúde mental que precisam de um olhar um pouco mais diferenciado e a gente vai fazendo esse trabalho. Né? Cheguei, tá sentado lá no canto, eu vou sentar para entender, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, quer conversar. Né? E hoje nós temos esse espaço de fala. Sim. Que eu acho que isso é muito importante. Essa visibilidade. Nós estarmos aqui hoje é prova disso. Sim. Né? As pessoas, muita gente não sabe que essa casa existe. Né? De repente, daqui a pouco, lá fuçando nas redes, uma mulher trans que está precisando, não sabia, mas tem a Casa Florescer, eu já sei aonde procurar. Tinha essa questão de não saber que a casa existe e também de ter dúvidas de como que é nessa lá casa dentro, também, né? Porque a gente tem tantas questões. Sim. Que a gente pensa tanta coisa, né? Então, hoje como que são? Alguns quartos que ficam... Como que vocês dividem a casa? A casa é maravilhosa, né? Um aparelho bem adaptado para essas 30 pessoas. A gente nem trouxe um videozinho, né? Pra ficarem bem confortavelmente, né? Tem o jardim da casa que é maravilhoso, que traz uma energia gostosa para casa, né? O quintal da casa, a quadra de esportes. Então é um lugar que é muito saudável. Já deve ter uma energia de paz e amor, né? Maravilhosa, cara. A gente está o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Essa humanização que diferencia, né? Porque o trabalho das pessoas pode ser automático, mas também pode ser humanizado. Né? Então deve ser humanizado ao tratar com pessoas, né? A gente, para restaurar essas vidas, tirar do passivo para o ativo, deixar a pessoa deixar de ser despesa para o contribuinte, para ser parte do produtivo, isso é um trabalho de suma importância para a economia, né, para a vida social. Talvez pessoas que nunca se deram valor a vida inteira vão se encontrar nessa casa. É um desperdício dessas vidas. Então, eles se preocupam com o aborto, mas abortar a vida das pessoas depois de nascida pode. Então, é muita hipocrisia. Sabe? Tem que dar um olhar de atenção mesmo. E a gente tem um espaço lindo. Né? Você vai ter a oportunidade de conhecer e depois eu vou deixar o convite para todo mundo que está assistindo. Né? Nós participamos do programa Decora da GNT. Né? Então eles fizeram a parte de baixo. Né? Hoje nós estamos em reforma também, arrumando a parte de cima, a parte dos dormitórios. Quantos metros tem lá?
Eu não sei exatamente Tá, não, tudo bem, a metragem, mas é uma casa que ela tem 2 quartos, Tá. né? Cada quarto ele tem 12 camas Tá. na parte de cima. Na parte de cima a gente tem hoje uma sala de tecnologia, tem um bagageiro, tem um banheiro com 8 box, né? Onde elas usam esse espaço. Nós temos uma sala também nessa parte de cima que ela tem algumas máquinas de costura industrial, né? Para algumas oficinas que nós temos, que acontece na casa também. E na parte de baixo nós temos um quarto PCD, que é para alguma mulher que chega com algum tipo de limitação, né? Aquelas que têm um pouco mais de idade, têm dificuldade de subir escada, então elas são alojadas nesse quarto PCD que ele tem 6 camas, né? E na parte de baixo nós também temos a cozinha, toda a alimentação é feita na casa, a casa funciona 24 horas, né? Então tem profissionais que fazem, né, essa alimentação. Aí nós temos a sala de convivência, nós temos a sala de estar, na parte de baixo a sala que acontece os atendimentos, que é a sala dos técnicos, a sala da gestão. E aí, como a Larissa falou, na parte exterior nós temos o jardim, nós temos uma quadra, nós temos um espaço onde os eventos acontecem com palco, né? Então o tempo todo a gente está tentando fazer alguma coisa, alguma atividade na casa, justamente para promover essa legal. visibilidade. Por quê? Porque a Casa Florescer 1 hoje ela consegue ajudar outras casas, porque como ela acaba tendo essa visibilidade por ser a primeira casa mulheres trans da América Latina, por estar o tempo inteiro realizando algumas atividades, às vezes nós recebemos doações que pra gente, às vezes naquele momento nós não estamos precisando, nós direcionamos para as outras casas, ou para a Casa João Nery, ou para Florescer 2, ou para outros serviços de acolhimento, né? Então hoje nós temos a possibilidade também, além de ser ajudados, de ajudar outras pessoas também. Que legal. Então acho que é uma hora boa de você falar um pouco do que você sente que a gente pode ajudar aqui no podcast. Você tem uma empresa bacana hoje que está apoiando vocês, mas como que a gente pode buscar mais empresas, né? Trazer mais a inclusão dessas mulheres nas empresas, inclusive para trabalho. Enfim, acho que é uma hora de você falar como que a gente pode te ajudar agora nisso. Então, como eu falei, a Casa Florescer ela é um projeto da Prefeitura de São Paulo, em parceria com a CROP, Tá. que é a mantenedora, né? Que é uma ONG e ela que mantém hoje a casa. Existe um valor específico que a Prefeitura fornece mensalmente para lidar com a casa, mas que, pela realidade das pessoas que nós atendemos, esse valor ele não supera tudo aquilo, não Sim. dá para cobrir tudo aquilo, todos os gastos que a gente tem, porque a maioria das minas chegam de pés no chão, Claro. só com a roupa do corpo, sem produto de higiene, né? Então tudo isso nós temos que correr atrás, e aí vem a parte dos parceiros, né? Porque a verba da prefeitura normalmente é para alimentação e para custear os profissionais que lá estão. Então a gente está o tempo inteiro fazendo essa conversa. Fala os produtos, de repente, as coisas que mais necessitam, assim, roupa. Roupa, calçado, produto de higiene, alimentação, né? Então tudo isso são coisas que a casa está precisando o tempo inteiro. E como eu falei, nós temos outros projetos que também precisam. Então, de repente, se a gente receber uma doação, sei lá, de 50 cestas básicas para a Casa Florescer, é muito. Então, normalmente a gente vai lá, divide, faz essa divisão para poder as outras casas ter essa possibilidade. Como as outras casas são muito novas ainda, elas acabam não tendo a mesma visibilidade que a Casa Florescer hoje tem. E aí a gente acaba fazendo, né, essa divisão. Então, assim, o que eu penso das empresas, por exemplo, né? Primeiro, o convite. Vem conhecer a casa, vem conhecer o projeto, vem se entender apaixonar, como que ele funciona. Porque muitas vezes é muito vago eu chegar aqui e dizer, nós estamos precisando da doação de cestas básicas, você que tem... Não, vem conhecer, vem entender como é que ele funciona. Vem entender as vidas que eles estão, como elas são tratadas, como o trabalho ele acontece, que a gente não vai precisar nem pedir, você vai entender, que vai se sentir tocado para você poder ajudar. E é o que eu digo, não de uma forma mecânica. Sim, As meninas falam o tempo inteiro que é muito exato. importante você vir para criar um vínculo, você vir para sentir a energia, para sentar, para conversar. Né? Eu tive O Dan ficou muito tocado quando ele foi. Sim, eu já tive experiência com pessoas na rua de estar, sei lá, no Natal, né? E a pessoa tá ali embaixo do viaduto e passa um carro, baixa meio vidro, joga um panetone. Passa um carro, baixa meio vidro, joga um frango assado. Então, assim, não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem que alguém olhe no olho, dê um abraço, pergunte se tá tudo bem, um Feliz Natal, ou um Feliz Escute aniversário, as alguma coisa. histórias. Né? Então, pra você ter uma ideia, muitas vezes a gente
é o aniversário de alguém e a gente tem a possibilidade de fazer o primeiro bolo da vida dessa pessoa com 40 anos, por exemplo. Sim. Né? Então, que são coisas que pra gente é totalmente corriqueira, mas que pra elas faz todo um sentido. Sim. Então, o que eu peço normalmente das pessoas que vêm é isso, é humanidade, sabe? É você entender que você está lidando com vidas. Sim. Não é fácil para a Larissa chegar aqui e falar da vida dela, falar de coisas da vida dela, mas ela sente que hoje ela faz parte de uma causa. Sim. E que para que essa causa possa ganhar força, as pessoas precisam saber do que ela passou, do que ela viveu. Ela já tá um pouco porta-voz da casa, Florescer, já não tá a Lari? Sim, normalmente a gente A Lari não vai mais... A Lari agora já é da Casa Florescer. Essas histórias que eu ouço lá, lógico que a minha história foi privilegiada perto de outras histórias. Sim. Eu sofri essa estigmatização desde criança, de não ser padrão, isso já desde criança. Sim. Depois a minha transição, mas as histórias que eu ouço lá é absurdo. Isso que te curou. Sim, porque você viu, você estava querendo se matar por às vezes que seu sofrimento é muito menor, é dinheiro. Se tornou uma causa para mim viver, né? Algo que veio para me curar, para me abastecer, para me fortalecer. Né? E hoje eu vejo esse afeto que eu tenho com as meninas da casa, com todas essas amizades que eu fiz. É o que eu precisava. Maravilhosa. Mas agora você também já tá praticamente lá, né, Lari? Você tem vontade de sair de lá? Então, assim? Ou você tem vontade de ser uma pessoa trabalhando pela casa para outras pessoas, pela casa, eu creio que eu vou continuar trabalhando, abrir outras oportunidades. Eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir uma empresa para empregabilidade. Porque a história da Lari é bem diferente, né? A maioria veio de prostituição, né? Eu imagino. Vem de prostituição, enfim. Essas são histórias que é o que eu falo. Eu consigo falar numa linguagem técnica, né? Por conhecer, por estar ali já há alguns anos, por conseguir fazer esse acompanhamento. Mas quem consegue falar com propriedade são elas, porque elas sabem do que elas viveram, do que elas passam todos os dias. Quando elas vão no médico, quando elas vão no mercado, quando elas vão, sei lá, em qualquer lugar que elas frequentam, é algo que parece que não acontece, mas acontece, ainda é muito presente, que é elas chegarem no espaço acompanhadas pela gente, elas chegarem no espaço sozinhas. Sim. A diferença com que elas são tratadas dentro desses dois contextos. E eu digo para elas o tempo inteiro que eu quero que chegue um momento que não precise do Jardel estar ali para falar por elas, que a fala delas consiga acessar o mesmo espaço que a minha consegue. Né? Então nós temos um gestor hoje que eu preciso mencionar isso, ele é um cara incrível, que é o Alberto Silva, né? Que é o Beto, que ele faz um trabalho de articulação muito forte, sabe? Então, praticamente tudo que a gente consegue hoje é porque ele fica nas madrugadas e diz que ele não dorme. Porque 3 horas da manhã ele tá lá mandando mensagem no grupo, ou tá lá dizendo, a gente vai ter um evento amanhã, a gente precisa disso e tudo. Porque ele tá lutando o tempo inteiro pela causa. Então é importante mencionar a cozinheira, mencionar o operacional, mencionar o segurança, mencionar o orientador, porque todo mundo faz parte desse processo. Todo mundo ali é de suma importância, sabe? Então cada um, quando sai da sua casa para ir ali fazer 12 horas de plantão ou fazer 8 horas de plantão, tá se dando um pouco, tá deixando um pouco de si ali, né? Então é um projeto de humanização, sabe? Onde, querendo ou não, hoje eu passo mais tempo lá com elas do que na minha casa, né? Então isso aí também, quando você fala, se você tem vontade de sair, vai né? além. Eu não consigo ver eles como eles estão trabalhando, não, eles estão aqui com nós. Você entende? Então assim, eu não consigo me ver nesse processo, né? De um dia eu precisar deixar. Porque, querendo ou não, você fala pela causa e você se apaixona por ela, você se envolve todos os dias. Quando você vê uma das meninas, eu acompanhei as meninas... Quando você vê, deixou de ser acolhida por acolhedora, né? Então, você se transformou, né? Eu acompanhei as meninas... Como a Lari tá sendo agora. Nessa parceria com a Lid, que presta serviço para a Ambev, eu acompanhei as meninas no primeiro dia de serviço. Então, assim, é um sentimento de gratidão muito grande você ver elas lá uniformizadas, fazendo um trabalho, ter a alegria do primeiro salário, você entende? Então, tudo isso faz com que a gente não desista, né? Que a gente desacredite. A gente tem as decepções, porque algumas coisas não dão certo. Não temos só casos exitosos, temos casos que não deram certo, mas a gente está ali lutando, errando e acertando todos os dias para que o projeto ele ganhe cada vez mais espaço, para que o projeto ele cada vez possa, né, influenciar e mudar a vida de mais pessoas. Porque ele mudou a minha enquanto profissional e eu sei que ele muda das meninas que chegam lá todos os dias. Não, maravilhoso. Vai brilhar essa entrevista. A gente vai conseguir muita coisa com ela. Se Deus quiser, vai abrir muitas portas. Muita gente indo conhecer, muita gente querendo doar coisas.
Amei Sejam vocês muito aqui. bem-vindos lá na casa. Eu tô na casa lá, eu tô à disposição de conversar. Eu gosto muito, né? Nós lá gostamos muito É só na das quarta que vocês visitas. abrem pra visita? Não, desde que a gente consiga marcar, todos Entendi. os dias está Tá. aberto. Na quarta, normalmente a gente tem esse dia específico, que é para as meninas ex-conviventes que queiram vir visitar, Entendi. ou então Chamar para elas que pessoas. às vezes querem receber uma visita. Então, Tá. para a gente não perder o controle da casa, nós estipulamos esse Sim. dia, né? Na quarta-feira, e a gente Mas eu deixa o querendo ir, eu só ambiente te mando mensagem, a gente Sim, a gente só combina. combina e você Combinar vai de ser cuidar. muito bom. Vai gravar lá um dia o Estrela lá dentro, eu acho Pô, que vai ser conta muito ó, bom a pra gente ainda você. tem 10 minutos. Conta, mas vocês não contaram uma história. Conta você, Lari, uma história do que mais te impressionou de alguma menina que você escutou, assim, que você falou, nossa Olha, senhora, eu achando que eu tava querendo me matar por isso. é. Olha a história dela. A maioria das histórias vem da própria violência doméstica, da violência em casa, que sofre a rejeição, que sofre na família, não é? Aí expulsa de casa ainda criança, menor de idade, vai para prostituição, e é uma violência muito desnecessária, né? A E sofre preconceito na prostituição também, na né? prostituição também. Em todo lugar, onde a gente vai é preconceito, né? Tem uma coisa que, assim, é só vivendo quem entende o que é esse sofrimento, né? Da exclusão social, né? Onde que esse julgamento preconceituoso, esse estigma negativo que anula o olhar o olhar humano. Eu estou olhando para uma pessoa, para um ser humano. Sim, isso acontece com o pessoal que tá com HIV, isso Então, acontece com muito tanta triste, gente. é muito Tanta gente triste, sendo julgada, é muito gente. pesado, é muito primitivo. As pessoas Muito são primitivo. superficiais demais. Achando que são melhores Não é? umas que as outras. Acho. E assim, elas sentem que é para ela brilhar, o outro tem que ser apagado. Entendeu? Infelizmente é uma sociedade imatura. Não é? E a sociedade ficando com o ego mais inflado com esse negócio de seguidor, né? De influenciador, disso, daquilo. Olha, tudo chega a conta. Também tá fazendo acho. algo equivocado, vai dar errado. Tá fazendo Vai só pra dar mal. você, vai Você vê cair. o tanto de pessoas de classe média, média alta que se suicida também. Os pobres não, eles aguentam lá na rua, frio, a chuva, acaba morrendo, mas não se suicida. A classe média perde o sentido, tudo. Exato. Tudo encontra um vazio muito grande. Aí vai ver o tanto de besteira, do que aquilo que acreditou que era o melhor, não era tão bom. Não, vocês foram maravilhosos. Vou pedir pra vocês deixarem as redes pro pessoal seguir, deixe os contatos. Eu também vou colocar na descrição do vídeo, mas se vocês quiserem. Onde que é mais legal seguir no Instagram, vocês? Isso. No Insta é forte, né? Sim. Tá como Casa Florescer. Casa Florescer 1. Florescer 1. Isso. Tá. Então, eu queria primeiro agradecer, né? Dizer que para Casa Florescer, falando em nome da casa, é muito importante esse espaço. Foi maravilhoso. Né? De falar um pouco da nossa história, de falar um pouco do nosso trabalho, de ganhar esse espaço de visibilidade que nós precisamos, que essa causa ela precisa ser falada, ela não pode ser silenciada mais, já foi silenciada durante muito tempo. Muitas pessoas sofreram, perderam as suas vidas tentando falar sobre, né? E hoje nós estarmos num espaço desse de comunicação é muito importante. Não, e vamos então, voltar. Eu quero ver a nossa evolução do podcast. Vamos voltar, vamos dar um espaço, sei lá, se todo mês for muito falar, pelo menos uma vez, de 2 em 2 meses, vocês vão estar aqui, sabe? Esse espaço para vocês, trazerem evolução, trazerem as coisas que vão estar acontecendo depois, porque vai brilhar depois dessa entrevista, mais ainda do que eles já estão brilhando. Então, e aí, né, para as pessoas que quiserem conhecer a casa, nós estamos localizados na Rua Prates, 1101A. Tá. Né, num Bom Retiro. E a casa está aberta, como eu falei, né? Querem conhecer a casa, querem fazer uma doação, querem conversar um pouquinho com as meninas, entender a história. É só procurar a gente lá no Instagram, né, Casa Florescer 1, chama a gente lá no direct, vamos conversar, que aí a gente passa o telefone, o WhatsApp, né, pra gente ir conversando. Por quê? Porque a causa ela precisa ser falada, ela só vai ser falada se a gente tiver esses espaços, né? E a gente está aberto o tempo inteiro, né? Tem uma equipe de profissionais lá, tem as meninas que são super receptivas, adoram fazer uma roda de conversa, adoram sentar para falar um pouquinho, né? Receber as pessoas, né? Vão lá tomar um café da tarde com a gente, vão lá almoçar com a gente, né? Vão lá nos nossos eventos, a gente está o tempo inteiro fazendo algum evento, então normalmente a gente posta no Insta
Então é só acessar a Casa Florescer 1 para conhecer um pouco mais da nossa história. Tem muita coisa lá no Insta da casa. Então eu acho que é um projeto que é muito lindo, que é muito importante, que é necessário. Lindo, Né? o Dan me falou, eu quis na hora. Eu falei, não, quero com certeza. Nossa, quando ele falou acolhimento, mulheres trans, eu falei, nossa. E assim, a importância para o todo, né? Porque existe o todo e cada indivíduo é importante para o todo. Então eu tenho uma visão de que todo mundo perde com preconceito, é só prejuízo para todos. Si próprio. Isso que vai. Eu oprimo a pessoa aqui hoje e eu sou oprimida amanhã. Entendeu? Isso, então, eu também acho. A conta vai chegar para ele, pro bonitão. Do preconceito. Não tá, ninguém tá, não é? Chega aí depois na idade, se sobreviver até ter uma idade, aí tem o preconceito da idade. Que nem teve recente, o etarismo. Olha, é aquilo, a conta chega. Chega para todo mundo. Então é a importância dessa saúde social para a população, para as interações humanas. É importante para tudo, para a economia, para a prosperidade, para a paz, para a felicidade das pessoas. E o Estrela vai ser, viu, Lari? Pode escrever, vai ser um portal de comunicação para todas essas injustiças, preconceitos, minorias. Deixar Quero dar voz a todo vida ter mundo. um futuro, uma vida mais leve, né? Mais saudável, mais harmoniosa. Né, com respeito recíproco de tudo, respeito o próximo. Respeito o próximo iguais. A sua cultura, a sua religião, as suas condições de cada pessoa, né? Porque o bonito no ser humano é ser diverso. Não é? Se fosse tudo estratificado, não ia ser bonito. Não é? A beleza está na diversidade e o nosso país é um país muito diverso de culturas, de biotipos, né, de etnias, de tudo não diverso. Não julgar ninguém pelas suas escolhas, sua vida, a vida de cada um, cabe a cada um. É o que eu digo o tempo inteiro, nós não estamos buscando um tratamento especial para as meninas. Nós só estamos buscando que seja um tratamento igual para todo mundo. Que elas possam ser tratadas como eu sou, como você é, quando você está nos espaços, né? Que a voz delas cheguem onde as nossas vozes chegam, né? E aí eu volto a falar, né? Vem conhecer a casa, vem conhecer o nosso projeto. Você que deseja fazer alguma doação, né? A gente está precisando o tempo todo de alimentação, de material de higiene, de roupas, de calçado, né? Então, se você tem alguma coisa e você deseja compartilhar, né, com quem menos tem. Se você, sei lá, quer ir fazer uma festa, vai lá fazer um aniversariante do mês com as meninas, né? Vai lá passar um fim de ano, um Natal, sabe, uma festa junina. Eu vou doar um bolo pra vocês numa festa. Tudo é muito bem-vindo. Como eu falei, desde que seja de coração, desde que não seja algo mecânico. Vou lá no portão, entrego uma doação e ponto. Não é isso que nós queremos. Nós queremos essas relações. É uma casa do amor. Tem que entrar gente com amor, com um olhar de amor. Isso, nós queremos essa relação. Conhece, entende entre só essas pessoas, boas energias. Né? Tipo o Dan, tem mais amor que aquele menino, gente. Né? Maravilha. Ele é puro amor, aquele menino. Amei vocês aqui, muito obrigada. Eu que agradeço. As minhas portas abertas, o microfone é de vocês. Você fala, Chu, posso ir semana que vem, porque vai acontecer não sei o que e vai me ajudar, lógico? Aberta, tá? É sério. Obrigado de verdade, em nome da casa, em nome da família Florescer, foi muito bom estar aqui com você. Maravilhosos. E é isso, gente. Vocês gostaram? Então escreve aqui embaixo, porque a gente quer que a Casa Florescer volte. Quanto mais comentários, mais views, mas ninguém comenta, né? Eu falo isso todo fim de programa. Mas vamos ver se na Casa Florescer as meninas vão comentar. Só pegar o celular. Ai, Casa Florescer, né? Vai ter bastante. E é isso. Muito obrigada. Até o próximo episódio.